Agora uma coisa dentro que disso... nada mais é do que isso, uma carência de atenção. Pô, o Juarez me respondeu tá lá, ó. Entendeu? Então eu não vou dar esse gostinho. Deixa o cara, deixa o cara. Agora dentro disso... Porque mesmo, só pode te cortar, porque a mesma energia que ele tem para fazer a crítica, ele poderia aproveitar a oportunidade e falar assim, Juarez, ou me dá um conselho, me fala alguma coisa e tal. Ele podia extrair de mim algo que fosse benéfico para ele. Positivo, né? Positivo. Pra ele crescer. Mas e a mesma energia que ele vai usar ali, o mesmo tempo, a mesma disposição, mas ele prefere atacar. Então eu não posso perder tempo com isso, no sentido literal. É uma perda do meu tempo. Mas eu acho, igual você falou, eu acho assim, tem coisas que são críticas. Você para pra pensar, pô, realmente é verdade. Mas quando o cara ataca é diferente. Não, é diferente. Né? Quando o cara ataca é diferente. Não é nem hoje, crítica, gratuito, né? não. Quem trabalha na mídia hoje tem que saber lidar com isso, cara. Com os haters. Tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Eles vão aparecer, eles vão falar mal. Às vezes o cara vai falar uma verdade ali no meio. Você fala, peraí, de tudo isso que ele falou, isso aqui é verdade mesmo. Okay. Isso aqui eu vou absorver e beleza. Agora quando é aquela maldade e aí mesmo, eu respondo, vou brigar. Não, quando é maldade aí gratuita. Aí você deixa, aí mano. você tem que ignorar. Saber deletar isso aí da vida, sabe? Por pura crueldade mesmo assim, só pra... Agora, dentro disso... Não sei se você vai se lembrar dele. E não sei se você ficou sabendo disso, né? Sem querer criar polêmica, mas não tem jeito, tem que tocar nesse assunto. Você se lembra? Tem um youtuber, Ju Canalha, não é isso, Ricardo? Ju Canalha. Ele até sabe, já. Já sabe do caso? Já? Olha lá a cara dele. Corta pra ele, Ricardo. Não, porque eu trabalhava, eu vendia a TechPix. Ele era atendente na Tecnomania e vendia TechPix. Isso é verdade. A única verdade que ele falou, além dessa, que ele disse Ele disse que você... no podcast concorrente, não de que... A única verdade que ele disse é que eu fazia... Que eu dava as palestras motivacionais no call Isso, center. exatamente. Ok. Mas qual foi o argumento dele? Primeiro que é gratuito. Puta, nós vamos falar desse cara mesmo, cara? Fica à vontade você, Juarez. Porque às vezes é a chance de você explicar essa Não, versão. mas o prestígio é de vocês. Eu vou falar para prestigiar vocês, tá? Por isso. Então é o seguinte. Aí, gratuitamente ele vai num outro podcast... É que eu não lembro qual é o podcast, senão a gente citava aqui. Se eu não me engano, foi Inteligência Limitada, não foi? Do Vilela. Acho que foi. Rogério Vilela. Então, gratuitamente, aí ele diz o seguinte: o selo ainda era o seguinte, o Juarez da TechPix o Juarez é folgado pra caralho. Verdade, o corte era esse ali, no né? selo, o corte era esse. O Juarez da TechPix é folgado pra caralho. Tá bom. Tinha visto, chegou até mim, me mostraram, né? Eu fui ver. Olha o argumento dessa... Primeiro. Olha o nome do cara. Ju Canalha. É verdade. Mas por aí. O meu nome é Juarez Pontes. Com muito orgulho, eu tenho uma credibilidade construída ao longo de 20 anos de trabalho honesto. E de perseverança, de determinação e de inspiração. Até porque, nesse contexto que ele citou, no contexto que ele mencionou, eu era o gerente do call center da Tecnomania no seu auge, nas Torres Gêmeas do Morumbi, no Teatro Vivo, com 640 atendentes, divididos em 3 andares, 200 atendentes cada um. E eu, de operador de telemarketing na Hiperplan, Big, hein? além de estar na televisão, me tornei o gerente de vendas de 640 atendentes, onde ele era um deles. Uma empresa isso aí, cara, né? Tá? Na sua mão. Uma empresa na minha mão. Cargo de confiança da diretoria, do mesmo diretor. Que legal. Que Qual o nome lá em dele mesmo? 2002, te chamou, vamos pra TV. O mesmo. Qual que é o nome dele mesmo? Gilberto. Que nome, hein? Que nome maravilhoso. Ele faleceu em 2017. Que pena, hein? Que pena. Cara, o meu Cara inesquecível na pai, sua vida, né? Com certeza. o meu pai na vida profissional. Até porque eu trouxe o lúdico da história do meu pai para ele, também projetei um pouco assim. Legal. Tá? Não é saudável, mas assim, me fez bem no sentido emocional, assim, porque sim. é lógico, eu projetei acolhimento ali. O acolhimento um pouco, né? Exato, tá? E porque ele não era uma questão só profissional e de produtividade, de lucro, ele gostava de mim. Eu Tinha uma afinidade. Nossa, Que barato. muitas oportunidades de estar com ele em outros contextos, fora para tomar um café ali no... Isso acaba gerando uma na cafeteria, para ir ali junto com ele na banca de jornal, que ele gostava de comprar o jornal dele, o cigarro e tal.
Então a gente tinha uma afinidade muito, muito próxima mesmo. Barato. Ok. E... O que a gente tá falando? Jucanalha. Puta, meu. Tá bom. Aí o cara... Olha o que ele faz é melhor. Mano, pelo amor de Deus, eu quero se prestar a isso, cara. Ruim, né? É legal você poder explicar o seu lado. É pequeno demais, cara. Também. Que oportunidade enorme esse cara teve de aproveitar, de evoluir, mas perdeu uma oportunidade enorme de ficar de boca fechada. Não que me ofenda, no fundo não me faz nem diferença, porque eu acho muito pequeno. Mas o cara se prestar aí no podcast e falar assim, o Juarez é folgado pra caralho. Em que contexto? Qual a argumentação? Ele não deixava a gente vender, eu tava na minha PA tentando vender TechPix, querendo vender, e o Juarez lá fazendo uma palestra motivacional, falando groselha, falando água, e não deixando a gente vender e tal, não sei o quê. Ok, vamos lá. Primeira coisa, né? Já me perguntaram se eu conheço essa pessoa. Eu nunca vi. Até porque ele disse: olha. Não. Mais uma. Olha. Não, que foi também. Nossa, cara. Que é onde quis tirar os 15 minutos de fama dele. Uhum. A pedra filosofal do ataque, enfim, da soberba dele, dos 15 minutos de fama que ele tinha nas mãos. Né? O que eu fiz? Não aguentava mais. Assiste lá, você deve ter visto, né? Eu falei pro Juarez, eu falei na cara dele. Ô, meu irmão, você não quer deixar eu trabalhar? Você não vai deixar eu trabalhar, não? Eu preciso vender, eu tenho conta pra pagar. Você não vai pagar minhas contas, não. Não sei o quê. É verdade, teve esse trecho. Não teve isso aí? Teve. Então, tô lembrando agora. Você não vai deixar eu trabalhar? Você não vai pagar minhas contas, meu. Para de falar merda aí. Tal, não sei o quê. Vamos lá. Ele disse lá que falou isso na minha cara. Eu nunca vi essa pessoa. Eram 640 atendentes. Jorge, mas você não podia lembrar mesmo da cara de cada um. Lembrava. Eu conheço todos. Os bons. Que nos leva ao segundo ponto. Se ele fosse um vendedor notável, se ele aparecesse, eu o conheceria. Uhum. Ele seria notável. Até porque eu era o responsável por tudo que fosse relacionado a batimento de meta, pagamento de comissão, notabilidade de vendedores, tudo mais. Eu sabia um por um. Tinha vendedor que sentava na PA e vendia 17 mil reais por mês. Vendia não. Ganhava 17 mil, o cara levava 17 mil reais para casa todo mês. Massa, né? Focado. Suava ali, né, meu? Você acha que se esse cara fosse notável eu não ia saber quem ele é? Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Então os 15 minutos de fama dele começam primeiro no escudo de dizer que eu estava dando uma palestra motivacional, atrapalhando o trabalho dele na linha, porque eu pegava o microfone lá no call center e falava motivacional. Tá? Eu falava de superação, falava de motivação, eu contava a minha história para os atendentes, essa que eu acabei de contar para vocês. Precisa. Entendeu? E o que só prova que ele não absorveu absolutamente nada. Então os 15 minutos de fama dele começaram aí. Primeiro, no fato de dizer que as minhas palestras motivacionais atrapalhavam ele para vender. E aí, finalmente, para ilustrar ainda mais, dizer que rebateu, né, que me atacou e foi o único que me peitou, exatamente, me desafiou, me peitou, e foi o único que teve a coragem de fazer isso, porque os outros eram ovelhinhas quietas lá, entendeu? Então, cara, o que é que eu vou responder a respeito disso, cara? O que é que eu vou responder? Realmente. Que pena. Que pena. Uma pessoa para se sobressair precisar se prestar a esse papel. Sabe? Porque se ele fosse um vendedor, ele certamente não vendia nada. Certamente. Eu também acho. Eu saberia muito bem quem ele é, lembraria do rosto dele, do nome dele, do número de vendas dele, enfim, da produtividade. Ele seria um vendedor notável. Teria marcado a passagem perante você. Simples assim. Ele não vendia nada, aproveitou a oportunidade para ter 15 minutos de fama usando meu nome. Tá? Ainda, né? Ainda penso em tomar medidas jurídicas a respeito. E dizendo que me peitou e tal, entendeu? O fato que nunca aconteceu. Eu nunca falei com ele. Nunca. E o que prova que fato, né? O que prova que ele fez tudo isso para se esconder
Porque ele não vendia nada. É simples assim. Quem vende muito, quem é notável e tal, vai no negócio falar um negócio que o Juarez me perturbava pra vender? Você acha que era campeão de vendas e ia se prestar no podcast falar uma frase dessa? O Juarez fazia palestra motivacional e me atrapalhava. E eu ainda peitei o cara. Claro. O que isso que foi que fez com que ele não conseguisse vender, por exemplo? É, o que ele justifica. Mas é a frase clássica de quem precisa justificar o seu péssimo desempenho. Como se fosse uma desculpa, sua péssima produtividade. Uma desculpa pro não rendimento. Sim, mas ele podia, por exemplo, falar a verdade. Não, eu nunca fui um bom vendedor. Tão mais honesto.